E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 14, 15 e 16 de Josué. Hoje a gente está fazendo 146 dias que estamos lendo a Bíblia aí com o propósito, com a intenção de ler ela inteirinha nesse ano de 2023. Se você quiser ler junto com a gente até o final do ano, terminar esse propósito inteiro junto com a gente, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar a notificação aí com os outros vídeos, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estar aqui lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai abençoar esse momento de leitura para que a gente venha prestar atenção, que a gente venha entender direitinho, focar na Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. O capítulo 14 de Josué tem um título assim: A terra dividida a oeste do Jordão. Versículo 1 do capítulo 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Pronto, agora a gente vai para o versículo 6, que tem um título assim: Caleb pede sua terra. Versículo 6 do capítulo 14. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriarat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Pronto, a gente encerrou aí no versículo 15 o capítulo 14 de Josué. Agora a gente vai para o capítulo 15, que tem um título assim: A terra entregue à tribo de Judá. Versículo 1 do capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto,
Seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Hebron, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto, até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Oglá e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boão. Boão era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas em En-Semes, até El-En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte, acima do vale de Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim. Descia a Bet-Semes e passava por Tímina. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o versículo 13 do capítulo 15, que tem o título assim: A terra entregue a Caleb. Versículo 13 do capítulo 15. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Senzai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefir. Caleb disse: Darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse o campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pronto, agora a gente vai para o versículo 20, que tem um título assim: As cidades separadas para Judá. Versículo 20 do capítulo 15. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situadas ao longo da divisa com Edom no extremo sul eram Quebzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telem, Bealote, Azor, Adata, Kiriot, Esrom, isto é, Azor, Amam,
Semam, Moladá, Azar-Gada, Esmon, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Ili, Iim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmana, Zansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, as 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, En-Ganim, Tapua, Enam, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederatoim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenam, Adasa, Migdal-Gad, Dileam, Mispa, Jocteel, Lax, Boscat, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Ester, Azan, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu as 3 cidades na região montanhosa Semir, Jati, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Bebi, Anab, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídos ainda Árabe, Dumar, Ezan, Enim, Janim, Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, Azior, 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Gif, Jutá, Jerziel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timina, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jarim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midian, Secará, Secacá, Nibizam, a cidade do Sal e El-Ged, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 63 do capítulo 15. Agora a gente vai para o capítulo 16, que é um título assim: A terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. Versículo 1 do capítulo 16. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó,
a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel, isto é, Luz. Seguiam para Astarote, no território das Arquidas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletistas, até Bet-Horon Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. Pronto, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título: A terra entregue a Efraim. Versículo 5 do capítulo 5. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Astarote Adar, a leste. Dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat-Siló, a leste de Joana. Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarat. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao Vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança, a meia tribo de Manassés, foram separados para a tribo de Efraim. Então, eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer viveram até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Pronto, irmãos, encerramos no versículo 10, o capítulo 16. Tá certo? Meus irmãos, como sempre, foi um enorme prazer estar dando aqui a palavra do Senhor com vocês. Foi muito bom enquanto durou. Que essa palavra venha entrar dentro dos nossos corações, que a gente venha guardar ela direitinho aqui. Amém? E é isso daí. Que a gente se veja amanhã, se o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.